Oi, clã! Sejam muito bem-vindos ao Místicos pelo Mundo. Eu sou Naina Fortes e hoje nós temos mais uma história especial para contar para vocês, para a gente conhecer essa pessoa que ela é maravilhosa, de uma energia que vocês vão conhecer, e eu quero te convidar para a gente mergulhar junto aqui. Ela é assistente social, terapeuta integrativa e também terapeuta transpessoal. Vamos lá junto comigo conhecer essa história? Natália, gratidão por você ter aceito participar aqui no Místicos pelo Mundo. Eu quero muito conhecer a tua história. Me fala como foi que tu começou a tua caminhada nesse mundo espiritual e terapêutico. Eu que agradeço o convite, né? O convite já vinha aí nessa caminhada e que bom que hoje a gente conseguiu fazer esse encontro. Bom, essa caminhada ela começa desde a minha infância e eu até tenho um convite para as pessoas que vão nos assistir hoje. Que quando você escutar um filho, um sobrinho que fala que tem visões, amiguinhos imaginários, você acredite, porque essa criança ela tá falando a verdade. Então, desde criança, eu tinha uma sensibilidade muito aguçada, que hoje a gente chama de mediunidade. Sim. Então, desde criança, eu via coisas que eu não entendia, eu via vultos, eu via formas de pensamentos, e eu sentia muitas emoções que eu não sabia distinguir. E aí quando a gente relata para um adulto, as pessoas falam que é besteira de criança. É imaginação. É imaginação. Mas eu fui crescendo com aquilo, que aquelas inquietações não ficaram na minha infância. Então quando eu fui crescendo e entendendo alguns processos, eu sempre fui muito religiosa. Eu era da igreja católica, de ir para a igreja, de limpar, de ler, de fazer tudo. A famosa beata de igreja. Mas aquilo não respondia a todas as minhas inquietações. E aí eu comecei esse meu processo espiritual atrás de respostas. Sim. E é diferente de muitas pessoas que vão para o espiritismo pela dor, eu fui pela curiosidade mesmo. E eu sempre fui muito medrosa com relação ao espírito, né? É muito contraditório um espírita ter medo de espírito. Sim. Mas eu fui porque eu queria saber das minhas respostas. E quando eu fui para um centro espírita, o Dr. Valmar Miranda, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica lá no centro da cidade, aqui de Teresina, ele disse assim: você tem mediunidade, você não pode ficar fora de um centro religioso. Sim. E quando você escuta assim, você tem mediunidade, é como se você estivesse recebendo uma sentença. Como assim eu tenho mediunidade? Como é que faz para eu devolver mediunidade? Eu não, não quero. Onde é que tem lá para eu devolver? Senhor, Deus, onde é que eu devolvo essa tal de mediunidade? Que eu não quero isso para mim. Onde foi que eu assinei? Eu quero cancelar esse contrato. Então eu oscilava muito. E na minha cabeça eu era aquela médium que só era sensível. Eu sentia, ficava arrepiada, sentia presenças, mas eu não ia ter nenhum fenômeno mediúnico mais ostensivo. Sim. Então eu frequentava de trabalhos dentro do centro espírita porque eu gostava da parte do social, do bazar, da sopa, de ir pra rua e dos estudos. Eu sempre gostei de estudar. E aí quando chegou minha vez da mediunidade ficar mais ostensiva, eu comecei a passar muito mal. Muito mal mesmo, da pressão ficar baixa e eu ficar gelada, de querer desmaiar, de ficar deitada e não ter mais forças para me levantar. E aí o que? A gente pensa que está fisicamente doente. E lá vai eu atrás de mais respostas. E aí eu descobri que eu tinha uma psicofonia, a mediunidade de psicofonia, né? Que é quando você irradia a comunicação do mentor ou de uma entidade e fala igual aquela voz, fica os trejeitos. E tava lá eu, que nem uma velha corcunda, falando com a voz rouca. Isso não, tá errado. E aí eu comecei a ir atrás de respostas mais e mais. E aí comecei dentro de um centro espírita estudando os processos mediúnicos para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, com a minha mente. E alguém me falou assim: faz reiki. E aí assim, o que é reiki, pelo amor de Deus? Mas alguém, um espírito? Não, foi um ser encarnado lá do centro espírita, falou assim: faz reiki. Ah, eu não sei nem o que é reiki, mas eu fui atrás do reiki, né? O que me diziam para eu ir atrás, eu tava atrás. E isso foi mais ou menos 2017, 2018, nessa época a gente até, eu e a Naina já nos conhecíamos de outros carnavais, a gente, né, fez faculdade juntas em um período.
E nessa época você me apresentou o Ho'oponopono. E, inclusive, nessa época que a gente fez faculdade junto, a Natália me ajudou muito também nos meus processos mediúnicos, porque quando ela estava falando que passava mal, eu passei muito mal na faculdade. Verdade. Cheguei a desmaiar na faculdade algumas vezes, passava muito Verdade. mal, principalmente nas aulas de saúde, de saúde mental. Menina, eu passava muito mal na faculdade, era uma loucura. Natália chegou a me levar pro hospital, Foi, lembra, Natália? satélite. Me levou pro hospital, fiquei internada, passando mal, desmaiada, ligaram pro SAMU, foi lá me socorrer. E aí eu lembro muito bem desse dia, quando um dos donos da faculdade chegou pra mim no pezinho do ouvido e ele disse assim: você sabe que o que você tá sentindo não é nada físico, é espiritual. E eu fiquei com aquilo, mas fui pro hospital, graças a Natália que me socorreu. E nesse momento a gente criou até mais laço, né, de amizade. Isso foi muito importante, esse apoio. É verdade, eu lembro disso. E é interessante a gente saber o que é fisiológico, o que é emocional e o que é espiritual. E entender que a integração das terapias entra nisso aí. Sim. Eu não separar o todo que faz parte de tudo. E se eu não cuidar do espírito, o meu físico vai padecer, né? Então, eu tinha muitos problemas que até hoje estão dentro das minhas emoções, como as emoções que se afloram, né? Que a gente vai gerando várias emoções que muitas vezes a gente deixa ela guardadinha, né? E a gente vai adoecendo muitas vezes porque a gente não sabe trabalhar essas emoções, não sabe dar nome para essas emoções. Então, meio que psicossomatiza muitas informações. Sim. Então, eu sempre tive muito dermatite desde criança, muito dermatite de pele. Eu já cheguei a ter caruncho no meu cabelo, né? Vários carocinhos na pele, dermatites atópicas. E quando a gente vai mergulhando nos processos de autoconhecimento, a gente entende que está tudo no emocional, porque a pele é o nosso maior órgão. Mas voltando para esse nosso labirinto, eu fui atrás de... Alguém me falou lá no Centro Espírita, faz reiki. Aí eu não sei o que é reiki, fui atrás do reiki e encontrei a Aline, né? E Teresina é muito pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo do holístico se conhece, todo mundo da macumba se conhece, todo mundo do Centro Espírita se conhece. E todo mundo se conhece. E aí eu conheci a Aline quando ela trabalhava no espaço físico dela, né? Sim. E aí eu tava lá, fazendo reiki 1, reiki 2 e passando muito mal, porque eu tinha muitas catarses a nível físico. Então, assim, no processo de autoconhecimento, as pessoas pensam que é um mar de rosa, as pessoas romantizam muito. Ah, não demais, é assim, né, Naina? Demais, romantizam demais. Eu sei que eu vivia com dor de barriga. Qualquer coisa estava eu arriada no banheiro. Então, minhas catarses, eu tinha talvez uma crença limitante que se eu passasse por aquele processo, eu tinha que padecer fisicamente. Então dava febre, dava dor de barriga, eu ficava com o rosto cheio de caroço, eu tinha várias catarses muito fortes a nível físico. Então, para mim, eu tinha uma crença que evoluir ou passar por esses processos tinha que ter sofrimento. E aí eu conheci o reiki nesse interim e eu fui entendendo meus processos através do reiki, porque a gente passa 21 dias de autoaplicação, que é um processo de limpeza, e começava um processo ali de autoconhecimento pelo reiki com minha autodisciplina. Sim. Então o reiki ele veio muito forte para minha vida. Então eu fiz o nível 1, nível 2 e fui bebendo cada vez mais essa fonte do reiki. Mas eu nunca pensei em ser terapeuta. Eu fazia para mim, eu fazia para o meu conhecimento, eu fazia para a minha lapidação, para o meu melhoramento. Nunca pensei que ia ganhar dinheiro com isso ou que eu ia servir outras pessoas com isso. E quando foi que a chave girou? Então, quando eu comecei a fazer esses processos que serviram tão magnificamente para mim, eu comecei a aplicar cada vez mais o reiki e o Ho'oponopono como ferramenta de cura, porque eu tinha muitos conflitos familiares com meu pai, ora com minha mãe, nos relacionamentos afetivos. E eu lembro que até na Lafá você falou, faz Ho'oponopono. Eu, que é Ho'oponopono? Não sabe nem falar o nome Ho'oponopono. E eu escutava a Regina Tavares com o mantra do Ho'oponopono, né? Regina Tavares, que é uma referência no Brasil, para quem não sabe, do Ho'oponopono. E eu tinha raiva daquela mulher, assim, que essa mulher tá falando? Mas eu sei que no final me dava uma paz tão grande que eu tinha raiva da mulher, mas no final eu ficava em paz com ela.
E aí eu não entendi por que o Ho'oponopono me deixava em paz. Minha gente, olha, eu vou falando, vou costurando vários retalhos, mas no final a gente vai se entendendo, Naina. E aí eu fui fazendo Ho'oponopono, e a Sara foi minha psicóloga nessa época, e ela dizia, você tem que fazer vivências, você tem que levar para outras mulheres o que tá dando certo para você. E aí meio que eu fui pressionada pela Sara para me lançar como terapeuta. Então eu lancei uma vivência de Ho'oponopono para um grupo de 12 pessoas e vieram 12 pessoas. E cada vez mais eu fui fazendo vivências e esse público sempre foram mulheres com perfis parecidos com o que eu tinha passado de dor e estava num processo de cura, que é muito lindo. E eu fui fazendo várias vivências e me trabalhando, me conhecendo e foi dando super certo. E até que quando foi em 2021, eu quis me aprofundar mais, fazer um curso de psicologia transpessoal. Esse curso não tinha aqui, né, uma pós-graduação, só tinha em BH. E eu fui embarcar nessa aventura. Eu pedi para sair do emprego que eu já estava com 5 anos, na responsabilidade social de uma grande empresa aqui em Teresina. E eu já estava com um trabalho super consolidado nessa área, mas eu senti que a minha alma precisava de fazer outro voo. Sim. Então eu saí da prática socioambiental, dos projetos que eu desenvolvia, e mesmo amando a educação, mesmo amando esse movimento de levar a educação para as pessoas, para me entregar nas terapias. E aí foi várias outras chaves acontecendo, né? Porque quando você abre uma porta do autoconhecimento, ela é uma porta que abre outra porta, que abre um portal, que abre uma janela, que abre um muro. E quando você vai vendo, como o Einstein fala, né? Uma mente, depois que ela se expande, ela não volta para o tamanho que era antes. Então, quando a gente está no processo, vão aparecendo vários outros processos para que a gente se aprofunde cada vez mais. Aquela história da camada, né? A gente acessa a camada, a cebola, e acessa outra camada, e a gente pensa assim, qual é a hora da alegria, da festa? Quando isso aqui vai acabar? Quando é que vai acabar? Não é? Mas não, vai vir outra pancada, né? Vai vir um soco no estômago e a gente tem que estar lá sorrindo pro processo. Ou chorando, porque nós faz parte, né? Isso. E eu acho legal que a gente tem que ser vulnerável também. Pedir colo, pedir ajuda. Por isso que todo terapeuta tem que se tratar, todo terapeuta tem que ter um terapeuta para te ancorar. Por isso que, como eu sempre falo, a minha psicóloga que lute. Né? Eu tenho uma rede de amigos e terapeutas que me acolhem quando eu preciso, porque eu deixo um doidinho. Eu deixo o doidinho da Silva. E aí tá aquele banho, tá aquele salmo, Nossa Senhora, é Jesus Cristo, e é Lady Vênus, é Vó Catarina, e aí eu vou chamando todo mundo, porque quem não tem uma galera pra ajudar, meu amigo, quem tem essa galera, tá arriado, imagina quem não tem essa galera. Quem não tem essa galera. Exatamente. Então, nesse processo, eu fui fazendo transições e transições, e eu acho que todo mundo passa por isso, que é uma crise existencial. Todo dia eu acordo com uma crise existencial, com a missão, qual é meu propósito de vida. E eu acho que teve um boom das terapias integrativas e teve até um modismo, porque todo mundo queria fazer Reiki, Mindfulness, EFT, Ho'oponopono, mas as pessoas estavam fazendo só pelo ego muitas vezes, Sim. Não pela uma missão ou porque realmente estava se identificando com aquele processo interno, sabe? E eu percebi que existia muito duelo de ego das pessoas, né? E eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito, isso vai fluindo. E quem é pra vir pra gente vai chegar naturalmente. E aí nesse processo eu fui passando por vários turbilhões emocionais. E eu coloquei na minha cabeça que eu só ia atender as pessoas quando eu estava bem. E aí como é que eu ia atender alguém se eu não estava bem? E como é que eu ia me manter? Né? Então o terapeuta, ele passa por vários processos e aí várias crenças vão passando pela nossa mente e isso pode ser uma destruição para esse propósito, né? Isso acontece com os médios, isso acontece com as pessoas que são missionárias, porque muitas vezes a gente abre mão de algo em favor do coletivo. E aí nesse processo todo, Naina, eu acho que a maior cura nossa é saber que a gente se doa, que a gente está aqui para servir, mas não abrir mão do nosso direito de prosperar, de sermos saudáveis e de ter equilíbrio em tudo que a gente faz. E aí nisso eu fui me redescobrindo novamente enquanto terapeuta,
trabalhando no presencial, no online, me redescobrindo também agora como educadora, porque eu também estou trabalhando como educadora novamente, e nunca parando de estudar, nunca parando também de me conhecer. Porque nesse processo, desde a minha infância, que eu fui me percebendo médium e me tornando a pessoa que eu sou hoje, eu acho que a melhor escolha que eu fiz foi me conhecer. E todo dia a gente se conhece. Sim. Todo dia a gente se conhece, não é verdade? Todo dia. E você está falando da questão do Ho'oponopono, né? Sim. Quando você começou a fazer o Ho'oponopono, o que tu sentiu? Que mudanças, que transformações foram essas que foram acontecendo na tua vida? E o que é o Ho'oponopono também, né? É legal. Né? É algo de comer, é algo de beber. O Ho'oponopono, ele veio para limpar muitas emoções atreladas à minha ancestralidade. Então, para quem não conhece, o Ho'oponopono é uma técnica de cura que veio do Havaí. Originalmente, o Ho'oponopono é uma filosofia havaiana, onde os havaianos têm como detentores dessa sabedoria ancestral. Então, lá, os havaianos têm os kahunas, que é como guardiões de um conhecimento ancestral. Então, quando tinha um conflito familiar numa aldeia, ele se reunia todo em torno daquelas pessoas que estavam em conflitos e vinha um mediador mediar aquele conflito até aquelas pessoas fazerem as pazes. Tipo a mãe que coloca os dois filhos para se abraçar mesmo, um estando com ódio do outro. E aí uma das kahunas, que era uma das guardiãs e herdeira desse conhecimento, foi a Morná Simeona. E a Morná, ela trouxe uma proposta diferente, que é o Ho'oponopono da identidade própria, onde ela fala o seguinte: se o problema é meu, sou eu que tenho que limpar. Não é a Naina que tem que limpar a raiva que eu tenho dela. Por quê? Se eu tenho raiva de alguém, essa raiva está dentro de mim. Então a Morna, ela fala que nós temos uma lixeira interna. E à medida que a gente não limpa essas emoções, vão ficando dentro dessa lixeirinha. Sim. E essas lixeirinhas é que causam o quê? As nossas doenças, sejam elas sociais, emocionais, financeiras, físicas e de todas as origens. Então a Morna, ela ensinou que o processo de filosofia do Ho'oponopono é eu limpar todos os dias memórias de sofrimento que me liga a algo ou a alguém. E à medida que eu me limpo dessas emoções, de forma invisível, eu chego no outro. Porque, segundo essa tradição havaiana, nós estamos ligados por fios invisíveis, chamados fios akas. Então, esses fios akas me ligam as memórias entre eu e essa pessoa ou os lugares, porque a gente pensa que é só lugar ou só pessoas, mas eu também posso ter apego e ligações com lugares, uma casa, um lugar de trabalho, um lugar que eu gostei muito de ter frequentado, uma associação, enfim. E a gente também se apega o que é objetos. A gente hoje em dia se apega ao celular, uma roupa, uma bolsa, até uma panela você se apega, né? Então ela vai trabalhando o que? À medida que eu limpo essas emoções em mim, eu vou limpando esse fio invisível que me liga a algo ou a alguém. E isso vai sendo dissolvido, vai sendo reconstruído. Então é natural que quando você faz Ho'oponopono, de repente se você está magoado ou até sem falar com aquela pessoa, o impacto é tão positivo e tão forte que aquela pessoa fala com você ou você percebe que não tem mais memórias de mágoa e volta a falar com aquela pessoa. E aí eu trago algo muito forte, que é o básico que dá certo, é o simples que dá certo, porque as pessoas hoje em dia, Naina, elas querem show pirotécnico. Elas querem coisas que chamem atenção, e isso vem muito do nosso ego. O Ho'oponopono é tão simples, mas é tão eficaz e tão profundo que as pessoas duvidam. E é isso a mente consciente vai querer questionar. Por que que dá certo? Por que que algo tão simples tem tanto poder? Porque a gente quer o quê? A gente quer comprar um remédio caro na farmácia, a gente quer ter um CID para chamar de nosso, porque a gente hoje em dia quer o que todo mundo tem. Mas a verdadeira filosofia do Ho'oponopono é o estado zero, que é o estado de paz, onde eu me conecto com o divino criador que há em mim, que é o eu sou que eu sou.
Então, quando eu limpo essas memórias de dor e sofrimento, eu fico no estado zero. E esse estado zero é o estado de paz. E paz a gente não compra em lugar nenhum. Não tem uma pílula, né? Não tem tem na farmácia. E o Ho'oponopono também traz uma reflexão muito importante, que é a autorresponsabilidade. Ele não terceiriza culpados. E é como, eu tenho uma frase do Homer Simpson que eu sempre gosto de falar com as pessoas que eu atendo: se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, no meu pai, na minha mãe, na sociedade, no governo. Mas quando eu me responsabilizo, eu tomo autoridade para resolver aquele problema, aquela situação. Mas quando eu me sinto culpada, isso gera um peso. Em vez de gerar uma responsabilidade, gera peso. E responsabilidade é diferente de peso, faz sentido? Total. Não é? Então, se eu me sinto responsável por aquilo que eu guardo em mim, eu também sou responsável para dissolver, para liberar. Pode demorar um pouco. Eu já fiz Ho'oponopono para uma situação que passou 2 anos para eu ver que, enfim, eu conseguia perdoar aquela situação e aquela pessoa. Não é do dia para a noite. Tem alguns casos que são super leves. Alguns vão demorar mais tempo. Porque é o nosso processo, e o nosso processo ele é individual e ele é intransferível. Eu sempre costumo falar nos meus atendimentos que quando a pessoa, às vezes a pessoa chega assim no atendimento, ela já tá sufocada com o caos dela, com o problema dela, e ela quer uma solução, ela quer resolver. E quantas vezes todos nós somos seres imediatistas, né? Sim. E aí na hora do atendimento eu digo assim, olha, tem tal técnica que você tem que fazer, ferramenta, sessão e tal, mas não é veneno não, viu? Você precisa respeitar seu tempo, o seu ritmo, o seu processo, as suas questões internas, porque não é fácil. Aí a gente volta lá para a questão da cebola, que a gente faz uma sessão, de repente você nem sabia que tinha aquela memória que atrapalhava a tua vida, até tu assimilar todo o conteúdo daquela sessão. Aí quando tu assimila, aí tem uma outra camadinha. Sim. Aí tem uma outra camadinha. E é devagar, a cura não combina com pressa. É verdade. E a cura pode ser silenciosa, porque ela pode estar no campo muito sutil e imperceptível aos nossos olhos físicos. Exatamente. Né? E cada pessoa vai sentir de uma forma, e tem gente que nem vai sentir. Nem vai perceber que teve a cura. Isso é incrível. E eu acho interessante que essas memórias, como elas estão no nível inconsciente, o nível inconsciente está regendo aí, gente, 95% das nossas ações e emoções, só de consciência a gente só tem 5%, isso é muito pouco. Então tem coisas que a gente guarda lá no fundo da alma, que eu falo para os meus clientes, que é no tapetinho das emoções. O que você está guardando aí nesse tapetinho? Né? Então, por exemplo, eu fui atender uma pessoa para fazer um divórcio energético, que a gente faz com o Ho'oponopono, FT, Theta Healing, e a pessoa veio se divorciar do ex-companheiro. Quando chegou na sessão, a pessoa veio aparecer o cachorro que eles tinham em comum. Nossa! Então, o campo da pessoa, quando eu falo campo, é o campo energético, o campo emocional traz o que ela precisa se desvincular. Ontem, por exemplo, eu fiz um atendimento de uma pessoa que queria também desvincular do ex-companheiro, veio um que ela disse, o que esse homem está fazendo no meu atendimento? Entende? Então, assim, às vezes você pensa que a pontinha é isso aqui, mas quando a gente vai acessando essa camada da cebola, a gente acessa dores tão enraizadas que às vezes essas dores a gente está honrando até os nossos antepassados. Isso. Não é verdade? Então o Ho'oponopono, assim como todas as outras filosofias como o Reiki, eles estão trazendo possibilidades para a gente acessar heranças que nós não precisamos honrar. Então a Morna Simeone, ela deixou uma meditação que é uma simplificação do Ho'oponopono que parece muito com o Pai Nosso. Que ela fala, Divino Criador, Pai, Mãe, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e ancestrais, eu peço teu perdão. Desde que isso se limpe, purifique e libere, seccione todas as memórias de dor e sofrimento. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Então, nós nos colocamos como humildes e resilientes, não só por nós, mas pelos que vieram antes, a nossa ancestralidade.
Então, quando eu faço Ho'oponopono, eu não estou só limpando o que eu tenho consciência, mas eu estou limpando o que a minha mãe não tem consciência, o que a minha avó não tem consciência, o que meu pai não tem consciência. E por isso que a gente vai fazendo Ho'oponopono ou qualquer outra prática de integração e cura, a gente vai acessando sonhos, a gente vai trazendo de volta para o nosso consciente pessoas, aí recebe uma ligação, uma mensagem de uma pessoa que você nem sabia mais que estava no planeta. Sim. Né? Você vai lembrando de coisas que... Desterra quem tá do passado. Né? E você vai, às vezes, meu Deus, eu pensei que eu tinha perdoado essa pessoa e essa pessoa tá aqui. Então, se tá vindo, é porque ainda ressoou e precisa ser ressignificado. Sim. Então, o Ho'oponopono é o simples que dá certo. Porque ele é profundo, ele é um processo de, no mínimo, 21 dias. Você tem que fazer, no mínimo, 21 dias da mesma meditação, porque todo dia você vai acessar uma informação nova. E aí as pessoas, como você falou, tem pessoas que querem cura imediata, aí eu passo a meditação e a pessoa não quer. A pessoa quer que eu faça por ela. Eu não posso fazer meditação por você. Eu vou fazer por mim. Então, muitas pessoas vêm para um processo terapêutico, Naina, ela vem a primeira sessão, a gente passa o processo que eu eu crio para ela uma rotina diária de autocuidado, de autorresponsabilidade. Ela só vem quando ela tá toda cagada, me desculpa a expressão. Mas é isso mesmo. Né? Quando ela tá bem sorrindo, feliz, ela não lembra de mim, mas quando ela tá toda destruída, ela, Natália, mas eu preciso das cartas. Aí eu agora eu não posso. Porque eu não sou bengala, eu gosto de dizer isso para meus clientes, que eu não gosto de ser bengala, eu gosto da autonomia. E também eu dou a liberdade de as coisas que eu passarem para eles me questionarem. Faz sentido para você fazer isso? Faz sentido ouvir esse mantra, ler esse livro? Porque se a pessoa não estiver aberta para o processo, nada que eu passe vai fazer efeito, porque ela não vai querer fazer a parte dela. E quando não faz a parte dela, aí a vida não muda, aí não melhora, aí não sai do lugar, aí diz que é a terapia que não funciona, é a terapeuta que não é boa, né? Aí a gente volta lá pra autorresponsabilidade, né? Exatamente. Qual é o teu papel diante da desordem da qual tu se queixa? O que é que tu tá fazendo aí pra tu solucionar o teu problema? Exatamente. E aí a questão da terceirização, não, eu vou botar pra Natália, eu vou lá, porque a Natália vai resolver meu problema, só que a Natália não resolveu. Ah, não é porque a Natália não é boa, eu vou botar carta com outra pessoa. Exatamente. Não, essa taróloga não é boa. Vamos lá pra outra e passa por 30 tarólogos. Todas dizem a mesma coisa. Mas não, a minha vida não melhorou. É as cartas que não funcionam. Baralha de novo. Baralha de novo, que essa resposta não tá boa, não. Baralha de novo, porque esse bagaço não tá dando certo. Então, esse processo é um processo realmente, como você falou, que é uma das premissas do Ho'oponopono, é a autorresponsabilidade. Então, quando eu mudo o meu interno, naturalmente o externo ele vai mudando. Assim como a nossa vibração, porque no universo tudo é energia, tudo tem uma lei quântica e tudo tem uma assinatura eletromagnética. E isso é tão real que quando a gente faz Ho'oponopono, no Havaí não tem as 4 frases, eu sinto muito, perdoe, te amo, sou grato. Lá eles vivenciam o Ho'oponopono contemplando a natureza, respirando. São várias formas de você viver o Ho'oponopono, que é limpar ou corrigir algo de forma natural. Sim. Então, só o fato de você parar, coluna reta, inspirar, exalar e soltar o ar, você está se conectando com o sopro divino. Então, nós estamos sempre na pressa, no automático, nós não queremos parar para respirar. Nós não queremos parar para ter esse momento conosco, com o eu sou o que eu sou. Né? Então, o Ho'oponopono tem essa convite do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, da gente fazer o que nos cabe e num processo mínimo de 21 dias, que é quando a gente começa a ver umas reprogramações neurais e mentais. E aí, por que que eu tenho que falar eu sinto muito, perdoo, te amo, para uma pessoa que eu não amo e nem perdoo, Natália? Meu amor, você vai fazer por você, não é pelo outro. Né? O Ho'oponopono, quando eu falo eu sinto muito, eu sinto muito de verdade por ter passado por isso. Eu te perdoo, mas eu me perdoo. Eu me perdoo. Né? Eu me amo, eu sou grata, desculpa por estar vivendo esse momento novamente. E aí, a nossa mente, ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela não sabe o que é falso e o que é verdadeiro. A nossa mente subconsciente, ela não sabe esses padrões, então, quando a gente vai falando, a gente vai o quê? Reprogramando a nossa mente, o nosso cérebro.
É por isso que quando a gente assiste algo, por exemplo, na TV agora, alguma coisa que tá em alta, por exemplo, como a novela das 9, que eu não assisto, mas eu sei que tá em uma novela aí que o pessoal tem raiva de alguns personagens, eles xingam, eles gritam, eles choram, ou se você vai assistir um filme de terror, você se arrepia, você fica com medo. Você sabe que é mentira, por que você fica com medo? Por que você grita? Por que você tem raiva da vilã da novela? Entende? Então, a mesma coisa com o Ho'oponopono. De tanto você falar aquilo, o seu inconsciente entende que aquilo é verdade. E ele vai trazer para mais próximo de você o amor, o perdão, a gratidão, né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Quantas vezes ao longo do dia a gente fala gratidão, obrigada? Geralmente a gente está sempre reclamando. E o reclamar, a gente está clamando por aquilo que a gente já não tem. Eu estou lendo um livro muito legal que é sobre permissão, e ele fala sobre decretos. E ele fala por que os decretos dão certo e por que os decretos não dão certo. E aí ele passa exercícios diários. E é muito legal perceber como a gente muda e aquilo que a gente começa a proferir não é uma mendigação, é um decreto, é uma afirmação. É você se sentir já dono daquilo que você está manifestando. Não como algo que eu estou mendigando, ou Senhor, por favor, por favor, por favor. É diferente eu dizer, isso já é meu, né? Eu decreto, eu afirmar. Então é sempre no positivo, é sempre no estado de presença, sentindo aquela emoção no coração. Sim. Então, nosso coração, ele é um campo eletromagnético. É por isso que a gente faz aqueles exames do eletro, né, gente? Então, o nosso coração, ele tem magnetismo maior do que o cérebro. Então, para que uma onda do nosso desejo se torne realidade, eu tenho que juntar mente e coração. Então, quando eu falo Ho'oponopono, tem gente que fala assim, faz 108 vezes. Ho'oponopono você não precisa fazer 108 vezes. Ho'oponopono você tem que fazer com a intenção, que você pode fazer uma única vez, que aquilo pode dissolver e colapsar curas infindáveis. Mas se você gosta e é mais programático, e gosta de metodologias, e gosta de tentar se concentrar com o Japamala, continue fazendo, porque é o jeito que você se identifica. Mas o Ho'oponopono não tem uma regra de fazer 108 vezes, 11 vezes, 40 vezes. É o que você sentir. Sim. E a gente pode fazer Ho'oponopono para tudo na vida. Por exemplo, se eu tô com um problema financeiro, Sim. eu faço e ele desbloqueia limpa as crenças que estão fazendo eu vibrar na escassez. Sim. Você falou que tinha muitas questões familiares. Sim. E você iniciou fazendo Ho'oponopono. Sim. Desbloqueou muita coisa. Sim, com certeza. Aí você trouxe a questão do divórcio energético, né? Os fios, que é o que as pessoas precisam. Eu quero muito falar sobre isso, porque também chega pra mim nos atendimentos, acredito que deve chegar muito pra você também, muitas pessoas que ainda estão presas e conectadas ao passado. Seja um amor de infância, seja um relacionamento que não deu certo, seja um lugar, um trabalho, uma amizade. E eu quero... Vamos aprofundar nessa questão dessa conexão para trazer até mais luz e consciência para as pessoas. Sim. Sobre esse aprisionamento que muitas vezes a gente fica, que não é nem pelo sentimento. Mas eu nem amo mais aquela pessoa. Mas não é sobre amor. É sobre um apego, uma conexão. Isso. Até mesmo eu penso assim, que às vezes, por exemplo, eu tô num relacionamento e aí a gente idealizou muito. Nossa, uma viagem que a gente ia fazer, o nosso casamento, os filhos que a gente ia ter. De repente, esse relacionamento acaba. Sim. E aí você fica com toda aquela expectativa de algo que não aconteceu e aí tu fica presa naquilo. Sim. E isso atrapalha tu encontrar um novo amor. Não atrapalha? Total. Gente, eu sou canceriana, então eu sei tudo de apego que vocês possam imaginar na vida de vocês, cancerianos. Quem não se identificar, por favor, não fique com raiva de mim. Desconsidere, mas eu sou uma canceriana raiz. E eu sou... Por isso que eu acho que o Ho'oponopono chegou. Entre outras coisas que chegam pra mim, eu acho que o Ho'oponopono veio pra que eu trabalhasse o desapego. Porque o canceriano, eu já tô falando de signo, né? Mas é isso mesmo, gente. A cabeça da pessoa é assim, ó. Claradíssima. Mas
Por eu ser muito apegada e ter uma necessidade de segurança, eu tinha muita resistência de sair de alguns padrões. E acontece que quando a gente quer algo, a gente projeta esse algo. E quando esse algo não é concretizado, gera o que? Uma frustração. E essa frustração vem a decepção. Então, muitas vezes, você não gosta daquela pessoa como você falou. Mas eu tenho um apego pelaquela ilusão que eu criei e projetei com aquela pessoa que só daria certo se fosse com aquele fulaninho. Se fosse naquela casa, naquele carro, naquela vida. Se não der certo, minha vida acabou, meu mundo, né? Que nem mais, meu mundo caiu. Então, quando você vê que a sua idealização não deu certo, você se frustra. E aí isso pode gerar vários outros problemas, como uma depressão, uma ansiedade. E aí a gente vê que isso vem muito do ego. Porque a gente não se permitiu que o fluxo da vida corresse quando aquilo não deu certo como a gente idealizou. E aí, como a gente estava falando do Ho'oponopono, quando a gente se relaciona com alguém ou com algum ambiente, a gente troca energia com essa pessoa. O que a gente chama no Theta Healing de fragmentos de alma. No Ho'oponopono são fios acas. Então, para cada cultura e filosofia, a gente vai ter um nome, mas que dá a mesma coisa. Eu troco energia com a Naina nesse momento. Então, tem troca energética entre nós duas nesse momento. Agora, imagine você comungar a vida com alguém que você beija, abraça, tem relação sexual, sonha e faz uma carteira de poupança para viajar, para ter uma casa. E aquilo não dá certo. Separa-se os bens, mas energeticamente eu me conecto ainda com aquela pessoa. Então, se eu ainda estou vinculada energeticamente com aquela pessoa, eu posso me desvincular dos bens materiais que eu tive com ela, mas emocionalmente eu ainda estou presa. E é por isso que eu sonho com ela constantemente, é por isso que eu não consigo me relacionar com outras pessoas, ou eu não consigo ter um emprego melhor, ou eu não consigo vender aquela casa, porque eu tenho memórias naquela casa. Então isso acontece porque a gente tem o quê? Troca fragmentos com essa pessoa de energia. Então quando você tem, eu não vou dizer frequência, mas se geralmente você sonha com um ex, com uma ex, é porque você tá conectado, tem um fragmento energético que te prende àquela pessoa. Não é uma regra, mas se você não superou aquela relação, se aquilo é recorrente, você sonha, ou você não vê que a sua vida consegue progredir, é porque tem algo lá atrás que te prende ao passado. E o sonhar é uma forma oculta do teu inconsciente de te trazer para algo, ou algo que você quer, ou algo que tá te chamando a atenção. E quando você já superou, porque tu trouxe a informação de quando você não supera, mas quando você já superou, você tá vivendo um outro relacionamento, tô casada, tô com filhos, aí, sei lá, parece um amor de 10 anos atrás, um amor do passado de 30 anos atrás, ou você sonha com alguém, o que isso significa? São várias possibilidades. Primeiro, quando a gente se relaciona com alguém que foi importante para o nosso passado, essa pessoa vai estar lá na nossa caixinha emocional. Sim. Eu falo de casar, ter filhos e ter seguido minha vida não quer dizer que eu deixei de amar alguém. Isso quer dizer que naquele momento a gente não foi possível ficarmos juntos. Às vezes a gente vem, ama uma pessoa, mas a gente não veio para ficar com aquela pessoa. E às vezes a gente se reencontra com parceiros afins, mas aquela pessoa não está na mesma sintonia que eu. Ou seja, muitas vezes você, por exemplo, estuda, você evolui e o outro não seguiu com você. Aquela pessoa vai ser um peso. Ou você vai ter que regredir, ficar indo lá para acompanhar, ou aquela pessoa vai ter que te acompanhar. Ou naturalmente a vida faz o quê? Separa. Mas pode ser que ainda tenha alguma conexão que te liga àquela pessoa. E outras coisas que é mais recorrente nesse caso é os votos e acordos que eu fiz com aquela pessoa, de forma consciente ou não. O que é esse voto, acordo que eu fiz com essa pessoa? É eu dizer que eu te amo para sempre. Eu vou ser sua eternamente. Eu sou só sua, meu amor. O amor da minha vida. O amor da minha vida toda. É amor demais para a vida toda. E que até a morte nos separe. E, entende? Então, quando eu faço esse voto, eu estou selando um compromisso energético com aquela pessoa. Ah, mas eu falei da boca pra fora. Meu amor, o universo não entende esse negócio de boca pra fora. Falou. Sua palavra, ela pode ser bênção ou maldição. E esse compromisso pode vir dessa vida, de vidas passadas ou vidas paralelas, bebê. Ai, meu Deus do céu, eu não gosto dessa pessoa, esse embuste fica no meu pé.
o que você sabe que você honrou para esse embuste estar no seu pé até hoje? Né? Então, assim, muitas vezes esses encontros podem ser acordos, votos ou contratos, mas também pode ser dívidas kármicas. Por que essa pessoa está sonhando com pessoa de 30 anos atrás, ou por que essa pessoa de vez em quando vem mexer no tapete emocional? Pode ter emoções mal resolvidas, pode ter mágoas, pode ter frustrações, ou posso estar honrando de forma inconsciente um acordo, que eu posso só ser feliz com aquela pessoa, que eu vou amar ela eternamente. Quando eu comecei a fazer minhas limpezas com registros akáshicos, tava lá eu, fazendo voto de pobreza, amor eterno. Aí eu, só pobre faz voto de pobreza. Tava lá eu, mortinha da Silva, fazendo voto de pobreza. Como é que eu queria prosperar se eu tava lá com vários votos de servidão, de pobreza, voto de amor eterno com outro pobre mais do que eu. E todas, aí eu falo assim, meu Deus, qual foi a vida que eu fui rica, que eu não tô encontrando? Que loucura foi essa que eu fiz esses contratos? Só encontro que eu tava lá servindo a galera que não era entendeu? Da luz. Tava lá eu sendo freira, fugindo dos padres, morrendo afogada. Já vi eu, por isso que eu tenho medo de água, gente. O que eu morri afogada, você não tem noção, mas fica para o próximo capítulo. E aí, recentemente, né, eu tava conhecendo uma pessoa e lá vai eu fazer o de volta energético com essa pessoa que eu falei que nesse rolê não vai dar certo pra mim, não. Tava lá, eu com esse rapaz fazendo magia antiga, alquimias pesadíssimas nós dois. Então, várias vidas nós vivemos juntos, algumas deu super certo, outras não deu. E aí eu falei, nossa, agora tá entendendo a ligação aqui, entendeu? Bateu, colou. Só que a gente tem que ter esse discernimento. Nem tudo que a gente pensa que é amor de verdade. Sim. Às vezes pode ser apego, às vezes pode ser ego, mas às vezes pode ser um enlace energético tão profundo que vem de outras encarnações, para quem acredita, ou até de vidas paralelas, porque existem vidas para além dessa. Sim. O próprio Jesus Cristo falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, gente, se a cabeça de vocês já deu um nó, pode piorar. Porque é muita informação, né, Naina? Mas, se você sente que a vida não está fluindo, vale a pena fazer essa investigação. Porque, de repente, tem sim um voto, um acordo, um contrato. Às vezes também tem um amorzinho que você não teve capacidade de validar o que você queria. Porque, às vezes, você quer honrar o que a sua mãe quer pra você, o que a sociedade quer pra você. Mas no fundo, você queria aquela pessoa. Mas porque o padrão da sua família não permitiu, você disse não para o seu verdadeiro amor. E casou ou se relacionou com outra pessoa. Então, às vezes, se aquela pessoa for para ser um parceiro afim de alma, pode passar 10, 30 anos, vocês vão se reencontrar. Mas se for um propósito maior, e se os dois também estiverem na mesma frequência. Porque nem sempre quando você se reconecta, por exemplo, voltou de 10 anos, de 5 anos, retornou, nem sempre é para estarem juntos. Por mais que exista uma conexão, uma questão kármica ali para ser resolvida, não necessariamente é para você largar o seu casamento atual, não, por favor, né, e voltar para... menina, eu escuto isso demais. Naina, vê aí nas cartas essa pessoa para ficar na minha vida, porque ela voltou depois de 5 anos, 10 anos eu tô casada, não sei o que, mas ela voltou. Isso, mulher, não dá um tiro no teu próprio pé não, porque isso aqui é só cilada. É só para tu resolver internamente, não é para voltar para aquele relacionamento. Resolva uma questão interna, você com você mesmo. Você não precisa voltar para a pessoa. Perfeito, é isso. É aquela história, não é sobre o outro, é sobre você. O que do outro ainda está ressoando? Pode ser que o outro venha só para te atiçar. O fogo de palha venha só para aquela pegadinha do universo. E aí, você está feliz no seu casamento ou você quer uma aventura? Né? Ou você quer viver perigosamente? Sim. Então, muitas vezes, vem para gerar uma inquietação e quando a gente está em autoconhecimento, a gente já tem condições de saber o que é nosso e o que é do outro. E devolver para o outro o que é a expectativa do outro. E a gente também tem que saber que na nossa vida tem estações e tem fase. Então, você viveu sua fase com aquela pessoa, já passou. Você está vivendo em outra fase, com outras situações, com outras infinitas possibilidades. E aí, uma vez eu escutei uma frase, né? Se o passado bater na sua porta, deixa ela fechada. Se for algo que você sente que
está gerando desconforto, trabalhe em terapia. Por isso que fazer terapia hoje em dia é um dos melhores e investimentos que você pode fazer para você, porque você vai saber se aquilo ali é algo só para inquietar a sua alma ou é algo para você liberar através do perdão. Eu atendi pessoas que eram separadas e guardava aliança, fotografia do casamento, convite do casamento. Assim, para que você guarda essas memórias? Se você está lutando na justiça para se separar dessa pessoa, queime agora tudo. Doe essa aliança, desfaça dessa aliança. Então, para você ver que o nível de apego das pessoas, ela foge do teu nível de compreensão. Aí quando a pessoa fala, ai, Natália, eu vendi aliança e doei todo de cesta básica para a instituição, eu tô me sentindo tão em paz. Aí daí tu tira, porque se você tá preso e apegado a questões materiais, físicas, palpáveis, que você vê, tu tá presa numa teia gigantesca. Agora tu imagina coisas que tu nem sabia que tinha apego. Exatamente. Que tá lá, é uma questão emocional, uma questão energética, um sentimento, um sonho, uma expectativa que não aconteceu. O quanto a gente fica emaranhado com conteúdos que bloqueiam a nossa vida. Porque, eu não sei pra ti, mas pra mim chega muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem se relacionar, quer muito amor, esse amor não chega, faz tudo enquanto no mundo. As pessoas chegam e vão embora na mesma hora, chega, passa, não fica, não cria raiz. Pessoas que são as curadoras, que eu digo. Só veio pra curar aquela pessoa, passa ali, de repente a pessoa tá lá, quando tu menos imagina, ela tá casada com outra. Sim. Noivou com outra, passou contigo 6 meses, ficou contigo ali, não criou nenhum laço contigo. Quanto menos imagina, a pessoa tá lá, casada com outra. Sim. Cara, e aí? Sim. O que tá acontecendo comigo? Por que eu não consigo me relacionar? Perfeito. Então, provavelmente seja essas conexões, essas prisões que a gente tá lá com uma memória do passado. Memórias do passado e também vai entrar um clichê agora. Você está cuidando do seu jardim? Você observa que o nível de carência está tão grande que a gente começa a se dedicar para o outro. A gente investe tempo, atenção, dedicação para o outro. Então, quando você faz isso sendo a salvadora de alguém, você não se salva, você não cuida, porque quem é super-herói não tem tempo para você. Super-herói não tem tempo para se cuidar, super-herói também não tem tempo para trabalhar, então super-herói não ganha dinheiro. Então a síndrome da super-heroína, ela não se cuida. Então se ela não está cuidando do jardim dela, da alma dela, dos interesses dela, ela vai estar 100% focada para outra pessoa. E à medida que aquela outra pessoa vai se regenerando, vai usufruindo da tua atenção, chega num momento que ela está pronta para viver algo que você não vai estar oferecendo para ela, porque você tá ali como super-heroína, ou como a mãe dela, como alguém que ela não te vê como parceira. Então, quando alguém me procura, ai, fulano sumiu, isso, aquilo, tá, beleza, foca em você, o que você quer pra você? Não, eu quero saber se vou voltar com eles. Não, calma, eu quero saber você, o que você quer pra você? Você quer voltar com ele? A decisão não é dele, é sua. Você quer voltar? Então, as pessoas sempre estão procurando pelo outro, que o outro, a falta do outro, o outro, e mais os buracos internos da sua alma. Como é que você quer preencher isso? Então, quanto a gente... É clichê? Mas é pura verdade. Enquanto a gente não cuidar do nosso jardim interno, da nossa alma, das nossas dores, os outros vão ser só tampões que a gente vai se dedicar para até se distrair do que a gente precisa cuidar, que somos de nós. Então, o verdadeiro amor, ele vai vir com a nossa ressonância. Existe uma afirmação que está num livro que eu estou lendo agora, que eu achei magnífica, que é eu sou amor em expressão, e o amor que me corresponde é recíproco facilmente. Ou seja, quando você se torna esse amor, você atrai um amor em expansão e ele é recíproco facilmente, porque ele vai estar na mesma ressonância que eu. Nossa, tu tá me fazendo lembrar de um atendimento que eu fiz, que essa pessoa ela veio exatamente com essa questão de quando eu vou encontrar um amor na minha vida. Tava se sentindo sozinha e queria encontrar um amor. E aí eu trouxe exatamente esse ponto, que ela precisaria se amar primeiro, olhar para ela. Tinha muitos conteúdos que ela precisava
olhar e trabalhar. Sim. E aí ela falou assim, então quer dizer que eu só vou encontrar um amor depois que eu me amar? Tem que ser desse jeito, então quer dizer que eu não vou encontrar ninguém? E se você quiser o novo, um amor alinhado com você não sonha isso? Sim. Para você poder estar alinhado a esse amor que você deseja, você primeiro precisa se amar. Porque o que você atrai não são amores, são pessoas que estão preenchendo os vazios internos que tu carrega. O que tu quer pra tua vida? Perfeito. Aí saiu, isso deve estar me odiando até hoje, porque eu trouxe essa informação. Então quer dizer que eu só vou encontrar amor depois que eu me amar? Que história é essa? Tem um negócio de amor próprio pra poder encontrar amor? Não quero saber disso, não. E isso é tão forte, porque quando você faz um divórcio energético, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre pergunto duas coisas. Você realmente quer se divorciar dessa pessoa? Porque já tem pessoas que me procurou, eu quero fazer divórcio energético. Assim, tá, beleza. Você tá quanto tempo separado dessa pessoa? E por que você quer se divorciar dessa pessoa? Não, mas eu não quero me separar, não. Eu não quero me divorciar dessa pessoa. Porque você pode se desvincular do que te faz mal com aquela pessoa, mas isso não necessariamente vocês vão se desvincular para não ter mais envolvimento. E a grande maioria das pessoas, elas não querem se desvincular. E quando você faz um divórcio, não querem desvincular, você fica atraindo novamente aquela pessoa com ganchos mentais, com ganchos psíquicos. Sério? Então, eu não faço isso se a pessoa realmente não me validar que quer, porque eu vou estar ganhando só o dinheiro dela e ela não vai ter efeito nenhum. E como é que funciona essa questão dos ganchos psíquicos? O gancho psíquico é enquanto eu fico pensando tanto naquela pessoa, e por que eu vou falar isso? Porque você acabou de falar que a pessoa não estava aberta a fazer um processo de autocura, de autorresponsabilidade. Então, assim também se dá nos processos de divórcio energético. Se eu quero me desvincular de algo a alguém, eu tenho que me desvincular do meu mental. Sim. Porque para a mente tudo é possível, né? Então, se eu ficar só pensando no Joãozinho, que eu acabei de pedir para a Natália me divorciar dele, mas eu saio da sessão já pensando nele e lá no Instagram dele, stalkeando a vida dele, passando em frente ao trabalho dele, eu me conecto novamente com ele. Nossa! Então eu vou criando o quê? Ganchos psíquicos. De tanto pensar, o outro acaba também pensando em mim, se ele estiver na mesma frequência. Sim. Porque se não tiver, meu filho, você pode pensar o que você quiser, o outro vai ter um capacete na cabeça dele. Tá blindado. Exatamente, mas então, da mesma forma serve para essas pessoas. Se as pessoas querem um amor que esteja na mesma ressonância de reciprocidade, elas têm que começar a cuidar de si, para que esse amor possa ser uma frequência que ela o atraia. Assim serve para tudo na nossa vida, né? Então, assim, não adianta eu fazer milhões de divórcios energéticos se eu continuo vibrando, querendo aquela pessoa na minha vida. Não adianta eu querer fazer vários rituais de amor verdadeiro se eu não faço o básico por mim. E o amor próprio não é só eu ir no salão, fazer minhas unhas, fazer meu cabelo, é fazer corte de pessoas tóxicas. É eu diminuir na comida que me faz mal. É eu fazer uma atividade física, é eu dormir bem, eu comer melhor, é olhar no espelho e parar de me denegrir, porque quando a gente olha no espelho e fala o quê? Ô diabo feio, ô jaburu, olha essa espinha, olha esse cabelo branco. Que tal olhar no espelho e começar a dizer coisas mais positivas, começar a olhar suas virtudes, suas qualidades, começar a fazer um caderninho de escrita terapêutica e fazer um diário de elogios para você, já pensou? Então, existem várias formas de a gente se reconectar conosco e na medida que a gente se reconecta conosco, a gente vai abrindo portas desse autoconhecimento, seja com auxílio de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pajés, gurus, seja o que você achar melhor, para que você comece a mudar a sua frequência e essa frequência vai gerando uma onda, essa onda vai gerando um padrão vibratório que vai atrair pessoas que você realmente estejam afinadas para a tua evolução, para o teu despertar e, consecutivamente, para relações mais duradas, mais profundas e mais sinceras. Natália, eu queria muito que você fizesse um movimento aqui com as pessoas que estão assistindo o nosso episódio, que vão se conectar com essa energia também, criando esse laço, essa frequência aqui com a gente, trocando energia. Então, o que tu pode trazer para eles, para que, de alguma forma, transforme, que eles sintam um benefício? Então, traga aí a sua medicina, a sua força, os seus conhecimentos pra gente e fique à vontade. Bom,
Eu quero fazer uma prática de Ho'oponopono e uma reconexão com o corpo, com as nossas emoções. E dizer para as pessoas que vão nos assistir em qualquer momento que elas comecem a confiar na sua intuição. Eu recebi meu chamado de diversas formas. Eu achava carta de baralho no chão, achava ouro, achava dinheiro. Eu era convidada a fazer práticas com mulheres e a gente sempre pensa que a gente não está pronta. A gente vai procurar sempre um curso a mais, sempre uma validação do outro. Então, o meu convite de hoje, para a gente aproveitar esse gancho de amor próprio, desvinculação energética, seja através de divórcios, é que a gente possa se validar, se reconhecer como potência que nós somos. E eu vou sugerir uma prática de Ho'oponopono que você leve consciência o que você quer se desvincular hoje, seja alguém do seu passado, seja uma memória que você não conseguiu superar. Pode ser uma mágoa, uma traição, pode ser um abuso, pode ser algo que alguém te disse lá no teu passado que reverberou até hoje no teu inconsciente. Então se conecta com essa memória, com essa situação. E você pode fazer respirações longas e profundas. E levemente você pode dar leves batidinhas aqui na sua glândula timo, que fica no meio do seu peito. E você respira. E você vai dizendo, Divino Criador, por favor, limpa em mim tudo que me impede de ser quem eu nasci para ser. Respira. Solta o ar pela boca e vai dizendo, Divino Criador, por favor, limpa em mim todos os padrões de dor, rejeição, abandono, traição, tudo que me faz me sentir inferior, incapaz, tudo que me impede de amar e ser amada. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu libero em mim todas as memórias de não merecimento, todos os padrões de escassez e não pertencimento. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Respira. Eu libero meu pai de tudo que eu acho que ele deveria ter feito por mim. Eu libero a minha mãe de tudo que eu acho que ela deveria ter feito por mim. E eu acolho a minha criança interior com muito amor e respeito. Eu libero tudo que me impede de ser amada, de tudo que me impede de me amar profunda e verdadeiramente. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu me permito me amar completamente. Respira. E se você sentir, vai falando que você se ama, que você se aceita exatamente como você é, que você se perdoa e que você abre espaço para o um novo leve e recíproco chegar na sua vida. E vai respirando amorosamente. Se você sentir de falar mais alguma coisa que seu coração, a alma trazer para você, vai sentindo. Enquanto a frequência da tigela tibetana vai colapsando uma onda de expansão na tua consciência, na tua alma, no teu coração. Respira. Eu deixo ir o que precisa ir e o que ficar se eleve à matriz original. Eu deixo ir o que precisa ir e o que ficar se eleve à matriz original. Eu deixo ir o que precisa ir e o que ficar se eleve à matriz original. Vai respirando, sentindo essa frequência, agradecendo a esse momento, a essa conexão.
E no seu tempo, no seu fluxo, você vai voltando com uma gratidão no coração, com um leve sorriso nos seus lábios. Gratidão, gratidão, gratidão. Natália, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade, por esse momento, por essa entrega, por todas essas informações que você trouxe, esse momento tão gostoso da gente se conectar e desbloquear, né, essas crenças, esses padrões e elevar a nossa frequência. Eu desejo, assim, imensamente que o mundo conheça você, que você possa tocar com a sua sabedoria e a sua medicina, mais caminhos e mais destinos sejam transformados. E gratidão por esse momento, viu? Gratidão, axé. Que também esse programa possa ecoar nos 4 cantos da terra, dando oportunidade para cada pessoa que passa aqui, mas também que aquelas pessoas que estão já prontas para ouvir a mensagem que vocês trazem possa ser canal de luz e de amor, e que ela possa chegar para quem está pronto para ouvir. Gratidão. Você sentiu a força desse episódio? Quantas crenças vão ser trabalhadas aí na sua casa, você sentadinha no seu sofá, assistindo esse episódio, recebendo essa vibração potente que foi aqui? Eu tô sentindo o impacto aqui, meu coração tá pulsando forte, eu tô sentindo a força vibrando nas minhas células e eu desejo do fundo do meu coração que você aí também sinta essa força, esse impacto dessa vibração e que transforme a sua vida, porque esse é o nosso objetivo, o nosso propósito aqui, de trazer conhecimentos, de falar de espiritualidade, de elevar a nossa consciência e ter transformação de vida. Então eu te convido também a assistir outros episódios que nós já temos aqui, episódios incríveis com pessoas e profissionais maravilhosos, pessoas que sabem o que estão falando, que conhecem profundamente sobre o mundo espiritual, mediunidade, né, e autoconhecimento. E eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais!